A gente pensa que sabe o que é ler, não é? Abrir um livro, passar os olhos pelas palavras, acompanhar uma história. Mas e se essa experiência for muito mais do que isso? E se, ao invés de só consumir uma narrativa, a gente estivesse, na verdade, criando a realidade dela junto com o autor? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. E o ponto de partida é essa premissa aqui, que é bem ousada. A ideia de que as palavras numa página são mais do que arte. Elas são, na verdade, uma ferramenta, quase uma tecnologia mesmo, projetada para provocar uma mudança real em quem está lendo. É tipo uma revolução silenciosa na nossa relação com as histórias. Para a gente entender o novo, primeiro vamos olhar para o jeito antigo, o tradicional. Nesse modelo, a história é uma coisa fechada, pronta, criada pelo autor. O papel de quem lê é mais passivo. A gente observa de fora e tenta entender o significado que já está ali. E a diferença entre os dois modelos é gritante. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de paradigma newtoniano. Quem lê é um espectador consumindo uma história fixa. Do outro, o paradigma quântico, onde quem lê vira um co-criador ativo. A gente sai do papel de só consumir para participar de verdade, de só extrair um significado para ajudar a construir um. E essa mudança toda de paradigma, ela se inspira, como o nome já diz, na física quântica. Mais especificamente naquela ideia do efeito do observador, sabe? Que diz que o simples ato de observar alguma coisa já altera o resultado daquilo. A literatura quântica basicamente transporta essa ideia para a leitura. A consciência de quem lê não está só vendo a história, ela está transformando a história. E aqui tem um ponto bem importante. Literatura quântica não é sobre livros que falam de física, tá? Não é isso. É um método. É um jeito de construir o texto de forma que a consciência de quem lê seja o ingrediente final que completa a obra. É aqui que a linha entre ler e escrever começa a ficar meio borrada. Ok, a ideia é incrível, mas como é que isso funciona na prática? Não é só uma coisa abstrata, não. Existem ferramentas bem específicas, uma tecnologia de cocriação mesmo, que os autores usam para montar essas experiências. Vamos dar uma olhada em como essa tecnologia aparece no texto. Basicamente, são 4 ferramentas principais. Dá para pensar nelas como arquitetura por trás desse jeito novo de contar histórias. Cada uma delas tem uma função bem específica: tirar a gente do piloto automático da leitura e colocar a gente no centro da criação. Vamos começar com os fragmentos de consciência. Esquece a ideia de capítulo tradicional. Cada fragmento desses é pensado para ser uma experiência completa, sabe? Como se fosse um estado de consciência colocado em palavras. Eles podem ser lidos de forma independente sem precisar de uma ordem certinha. Aí, dentro desses fragmentos, a gente encontra os portais experienciais. Pensa neles como gatilhos. O texto, de repente, faz uma pergunta direta ou apresenta um paradoxo, um espaço em branco de propósito. Eles forçam uma pausa. Funcionam como chaves que pedem a nossa participação ativa. A leitura vira quase um diálogo. A teoria é muito legal, mas como é que isso ganha vida num livro de verdade? Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar na jornada que uma obra escrita com esses princípios oferece. O exemplo aqui é o livro Mebadon. Olha só que interessante. Logo no comecinho de Mebadon, a gente já dá de cara com esse trecho. O texto simplesmente se vira e fala com quem está lendo. Ele não só conta uma história, ele reconhece a presença da gente ali como parte fundamental de tudo. E essa técnica tem nome, é a tal da quebra orgânica da quarta parede. E a palavra orgânica é a chave aqui. Não é um truque só por fazer, sabe? Ela surge de forma natural na história, com um propósito muito claro: fazer a gente se dar conta do nosso papel de co-criador naquele exato momento. Aqui tem outro exemplo. O personagem principal, o Renegar, não encontra uma escolha simples. Ele encontra um paradoxo bem profundo. A questão que o Mebadon coloca não é sobre qual caminho pegar, mas sobre entender a natureza da própria escolha. É outro nível de reflexão. Isso é um portal experiencial em plena ação. O paradoxo faz a nossa mente dar uma pausa no modo automático. Em vez de só pensar o que vai acontecer na história, a gente começa a refletir sobre a nossa própria vida. A história vira um espelho, né? O que acontece lá fora provoca uma reflexão aqui dentro. E aí a leitura deixa de ser só um escape da vida e passa a ser uma ferramenta para entender a vida. Os desafios que aparecem na narrativa viram metáforas para os nossos próprios desafios, e isso acaba convidando a gente a ter uma nova perspectiva sobre as coisas. No final dessa jornada, o que muda não é só a história, é a própria pessoa que está lendo. O grande objetivo não é só chegar ao fim do livro, mas sair dessa experiência com uma consciência diferente, talvez um pouco mais expandida.
E essa transformação toda acontece em etapas. Começa com o estranhamento, com a gente percebendo que aquele texto está pedindo algo mais. Isso leva à participação, a responder aos convites do livro. Daí vem a cocriação, quando a gente começa a preencher as lacunas. Isso gera os insights, os cliques. E, por fim, a parte mais importante: aplicar essas sacadas na vida real. E essa mudança não é só subjetiva, uma sensação. As pesquisas por trás dessa ideia de literatura quântica indicam resultados neurológicos que dá para medir. Elas sugerem que esse tipo de leitura ativa pode aumentar em até 300% as conexões entre os hemisférios do cérebro. É como se a nossa lógica e a nossa intuição começassem a trabalhar muito mais juntas. Essa citação do final de May-Badon captura perfeitamente esse efeito que fica. A experiência não acaba na última página. Aquele campo de consciência que foi ativado durante a leitura, ele continua, influenciando o dia a dia, aparecendo como uma intuição, uma percepção diferente. E com isso, a gente volta lá para a premissa do começo, que se confirma. A literatura, quando é abordada desse jeito, vai além da arte. Ela vira uma tecnologia da consciência de verdade, uma espécie de academia para a mente e para o coração, projetada para ajudar na nossa própria evolução. O que nos deixa com essa reflexão final? Se quem lê ajuda a escrever a história com a sua atenção, com a sua consciência, talvez a história, em troca, esteja também reescrevendo quem a lê. É uma dança, né? Uma dança perfeita entre o texto e a consciência.